Ribeirão criou uma nova lei para implantar o programa CIS-Verde, um sistema de monitoramento em tempo real das áreas de proteção ambiental da cidade. Captação será por meio de imagens de satélite. O desafio agora é colocar essa ideia em prática. A lei aprovada pela Câmara diz que fica o Executivo autorizado a criar sistema de monitoramento por satélite ou tecnologia similar, capaz de produzir em tempo real imagens das áreas verdes da cidade para imediata repressão a desmatamentos ilegais. A Prefeitura disponibilizará as imagens de satélite para a rede mundial de computadores, para que toda a sociedade civil possa acompanhar a situação das áreas. O CIS-Verde organizará a Central de Monitoramento Integrado para Acompanhamento, que deve reunir as secretarias municipais que possuem ação para a preservação ambiental, buscando articular e coordenar as ações de identificação e combate ao desmatamento ilegal. Além do monitoramento em tempo real, o sistema deverá mapear áreas desmatadas, estradas e detectar riscos ambientais. Também divulgar um relatório anual sobre os fatos e o que foi feito para preservar os espaços. O CIS-Verde ele ajudará Ribeirão Preto, porque além dele monitorar, ele pode indicar a área que está sendo, por exemplo, desmatada ou que está ocorrendo um incêndio. Esse incêndio pode ser ou um incêndio causado por alguém, né? Aí seria um criminoso, e aí ele poderá identificar mais facilmente, o que ajudará melhor na qualidade ambiental de Ribeirão Preto. Quanto às áreas que são, digamos assim, áreas que são invadidas, áreas de preservação ambiental, isso também dará ao município a possibilidade de poder verificar rapidamente o que está ocorrendo naquela área. Como, por exemplo, alguns casos, como o vazamento de esgotos, que podem chegar aos rios e córregos de Ribeirão Preto, é um crime ambiental, né? E com o monitoramento por meio de imagens de satélite, os maus-tratos ao meio ambiente, os problemas de saúde pública e sociais relacionados a esses crimes poderão ser resolvidos com maior rapidez. Eu vejo que a criação desse sistema vai possibilitar melhor monitorar as áreas verdes do município de Ribeirão Preto, mas também eu vejo alguma dificuldade em relação à tecnologia, a tempos de detecção de focos, a um estudo mais completo voltado, por exemplo, ao desmatamento das áreas. Então, se tratando de desmatamento, a gente tem que fazer análises comparativas de fotos dos anos anteriores para realmente detectar esses locais de desmatamento, comparar com as fotos atuais. E, como a gente sabe, a gente tem tecnologia de ponta para isso, mas a tecnologia ela vai até um certo ponto. Mas eu vejo como positiva a ação da Prefeitura, eu acho que é um caminho, eu acho que é um início. Não podemos ficar parado no tempo e deixar com que coisas aconteçam sem ser monitoradas. As despesas decorrentes da nova lei serão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se for necessário. Um grande desafio para a Prefeitura agora. Eu acredito que sim, eu não sei quanto às condições do orçamento municipal, mas não é um sistema barato, porque você vai ter que ter técnicos, ou seja, você não trabalhará somente com máquinas, mas você também tem um corpo técnico, e isso eu acredito que custa um pouquinho caro, porque são pessoas muito especializadas. O programa ele prevê aí a criação de um sistema. Esse sistema tem que ser desenvolvido. Ele precisa ser desenvolvido para gerar banco de dados, imagens comparativas. Então, é um caminho aí pela prefeitura para ela se estruturar. Acredito que o primeiro passo é que a criação da lei foi dada e agora o desenvolvimento desse sistema. Esse sistema que abarca aí também desmatamento, risco ambiental. Então, esse sistema abrangendo todas essas áreas aí, ele tem uma dificuldade tecnológica de avançar, mas acredito que com os anos aí é possível sim desenvolver um sistema robusto aí que contemple todos esses quesitos aí previstos na Lei 14.774. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que irá trabalhar na implantação do programa. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no Núcleo de Jornalismo o Dr. Jaime Bulos, advogado. Doutor, qual que é a importância desse programa, o CIS-Verde, para Ribeirão Preto? Ótima tarde. André, boa tarde, tudo bem?
É um programa de suma importância, né, para as questões ambientais, a união da tecnologia para que a gente consiga fiscalizar esses problemas ambientais que são tão recorrentes aqui na nossa cidade, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, né, com algumas questões, porque não basta só a tecnologia se a gente também não conseguir ter pessoal técnico para poder efetivar as sanções e as punições para aqueles que cometem os crimes e os problemas ambientais. É um programa que pode evitar, controlar essas queimadas, enchentes e outros riscos ambientais, na opinião do senhor? Então, o uso da tecnologia é importante, é mais um aparato para que se tenha uma fiscalização. A questão é como isso vai ser implantado, né? A gente viu na matéria que isso tem um custo alto, precisa ver como a prefeitura vai fazer com a implementação desse sistema, mas de nada adianta, e eu sempre repito isso, você ter a tecnologia se você não tiver fiscalização e conscientização da população, porque isso vai ajudar a fiscalizar, mas a gente precisa também ter um grupo técnico para verificar essas imagens, fazer comparativos dessas imagens, apurar os responsáveis para aplicar as sanções que são necessárias nesses casos. Doutor, de acordo com o que o senhor está falando aí, vai ser um grande desafio para a Prefeitura instalar esse programa e conseguir colocá-lo em prática. Exato, não é só a instalação, não é só o custo, né? A gente já tem aí um grande benefício que é a aprovação do projeto, mas isso precisa ser colocado em prática e não só colocar em prática a tecnologia, mas também como vai ser feita essa fiscalização e como serão feitas as medidas para apurar os responsáveis no caso de desmatamento, no caso de descartes irregulares, ou seja, há um trabalho longo ainda a ser feito. Claro que esse sistema vai ajudar e muito, mas ele por si só não é suficiente. A ideia, pelo menos, é que a Prefeitura disponibilize essas imagens de satélite para que toda a população tenha acesso ao que está acontecendo aí em algumas áreas de Ribeirão Preto. E aí é importante a participação dessa população. Exato. A disponibilização dessas imagens, ela vai fazer com que toda a sociedade civil tenha conhecimento dos problemas que nós enfrentamos aqui em relação ao meio ambiente. A gente não pode se esquecer que a gente tem desmatamento, que a gente tem incêndio, que a gente tem muita poluição, que a gente tem descartes irregulares. Então, isso vai fazer com que a população tome consciência de todos esses problemas, mas também tem que servir para conscientizar a população do que pode ou não se pode fazer em relação às questões ambientais. Não é só uma responsabilidade da administração e não é apenas a tecnologia que vai evitar que os problemas ambientais deixem de acontecer na nossa cidade. E esse CISVerde, doutor, ele é um sistema de monitoramento em tempo real de áreas de proteção ambiental da cidade. Ele já é usado em outros estados e tem dado certo? Tem dado certo, mas a gente tem que sempre lembrar que não é só o sistema. Embora ele seja um monitoramento em tempo real, é necessário que você tenha um efetivo para fazer o controle e a fiscalização. Porque de nada adianta você ter as imagens em tempo real e não ter a aplicação da lei em relação àqueles que praticam os danos ambientais. Doutor Jaime Bulos, advogado, também professor, muitíssimo obrigado. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Um grande abraço e até a próxima. O prazer é todo meu. Muito obrigado.